alternativa à monogamia, vários grupos no mundo já escreveram. A diferença do nosso grupo aqui para outros é que a gente trabalha com o conceito da praxis, né? A gente faz teoria sobre a nossa prática e a gente debate ela. Amar e permanecer livre.wordpress, né? Se botar amar e permanecer livre, acha. Tá, quem quiser achar o manifesto ali, ele é bem completo. Mas eu não entendi uma coisa. Tu, Rosana, tá desde a origem? Não, eu tô desde 2008. Mas 2 anos depois que foi fundado. 2 anos depois que foi fundado. Mas ainda é na fase pré-blog, né? Porque a gente ainda já existia o movimento, mas ele é um movimento que tinha muitas características de ser um movimento de reuniões presenciais. A gente usa a internet para divulgar o que a gente pensa, divulgar o que a gente escreve, mas embora a gente se chame de rede, a gente é um movimento que tinha uma rede real, conectada. Nada a ver com a rede, com o partido rede. Não, nada a ver com nenhum partido ou com todos, né? Talvez, quem sabe. E a Lu entrou quando? 5 meses? Sim, ano passado. Olha aí. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o conteúdo desse manifesto das relações livres. Olha, eu acho que o que ele se diferencia de outros materiais não monogâmicos é que ele tem a ideia de realmente romper totalmente com a lógica monogâmica, né? Com a lógica de que você só tem 2 opções. Ou você está casado, né, sem liberdade, preso a uma rotina, uma hipocrisia, uma série de coisas, ou você está solteiro e vale tudo. De alguma maneira, o Relações Livres inaugura uma outra coisa, que é o fato de que você pode ser livre e você pode sim ter relações de vínculo, você pode ter relações profundas, você pode ter relações de extremo respeito, apesar de essas relações não serem relações exclusivas. Eu acho que o fato de que a gente rompe totalmente com uma cultura monogâmica é que vem a ser a novidade do Relações Livres até em relação a outras correntes não monogâmicas. Então só diz de novo o endereço aí do blog para quem quiser acessar o manifesto. Quem procurar Amar e Permanecer Livre no Google vai parar lá no nosso blog, aí tem lá várias abinhas, tem lá quem somos, breve histórico. Lá dá para o pessoal ler tudo direitinho, essencial, que explica direitinho a questão da monogamia. Tem lá. a página no Facebook também, mesmo Amar e Permanecer Livre. Mas quem for lá no blog, pode, se quiser entrar em contato com a gente, pode ir lá no blog e deixar um comentáriozinho, que daqui a pouco a gente adiciona na nossa lista de e-mails e recebe a nossa comunicação. Mas quem é que fez esse texto? O que diz nele? Manifesto Relações Livres. Quem fez esse texto? Foi uma pessoa só? Não. Foram várias? Ele já foi feito por um coletivo de pessoas. Claro que num coletivo de pessoas sempre tem aquelas pessoas que têm mais protagonismo, né? Mas o Marco, a Roselita, a Eliane, lá no ano de 2004, fizeram um manifesto Sexo, Prazer e Afetividade, que, digamos assim, a gente chama de manifesto de fundação, né? Que é aquele manifesto que faz a ruptura com a monogamia e propõe uma alternativa completa de ser as relações livres. Voz do Além? Tá no ar nosso programa? Então tá no ar. Não fica tão nervoso, cara. Tem que apertar o F5. Apertar o F5 que volta. A pergunta é: o que vocês fazem no RLI? O que tu faz, Rosana? O que tu faz, Lu? Vocês têm uma divisão de tarefa? A gente tem uma divisão de tarefa. Aliás, a gente tem bem mais tarefa do que gente para dividir, como quase todos os movimentos. Mas, na verdade, assim, a gente está trabalhando por dinâmica de grupos de trabalho, porque eu estou escrevendo um livro, outras pessoas estão fazendo produções coletivas de livro, a gente está pensando em fazer uma comunidade, provavelmente cura urbana em Porto Alegre. Então, a gente tem o GT que está tocando a comunidade, a gente tem vários grupos de trabalho tocando várias coisas ao mesmo tempo. Então, é bem puxado, assim. E a gente faz tradicionalmente as nossas reuniões, porque a gente diz que as reuniões para novos amigos, onde a gente apresenta o que é Relações Livres, fala da gente, escuta as pessoas. Seria uma reunião de acolhimento, né? Porque toda pessoa que ela tem um pensamento não monogâmico, ela acha que ela é um ET. Ela acha que só ela pensa daquela maneira, porque a gente sabe que o pensamento hegemônico na sociedade é outro. Então, a pessoa acha que só ela pensa assim. Aí ela chega numa reunião que ela encontra várias pessoas que pensam como ela e aí ela se sente acolhida. Então, isso é uma das funções. A gente faz excursão para a Colina do Sol, a gente faz grupo de estudo.
Vai tudo variando. Colina do Sol é um sítio de naturismo. Muitos de nós praticam naturismo. Praticaram uma vez ou continuam ou são naturistas, né? Nem todo naturista é RLI, mas a gente tenta ensinar os RLIs a pelo menos experimentarem. O naturismo faz parte também de uma libertação, que é um processo, né? É muito interessante. E a gente fugir da conotação sexual também, encontrar sua própria libertação. E a gente tem um projeto aí que nós estamos caminhando, estamos esperando a primeira assembleia, que é um projeto de coletânea de textos. Tem os textos individuais de alguns integrantes e tem uma coletânea que a gente vai estar divulgando, que aí vão ter várias pessoas escrevendo sobre vários textos, várias ideias que têm a ver com relações livres, né? Então vai ser uma coisa bem abrangente e a gente vai abrir isso para que as pessoas participem, até porque não precisa ser RLI para dizer o que pensa, né? Para ter a sua experiência. Então a gente quer ouvir isso das pessoas, mas a gente vai estar divulgando mais adiante. E esses grupos de estudos, vocês utilizam os textos para estudar? Ou esses textos que vocês escrevem? Ou outros textos de outros autores? Não, ou nem sempre. A gente já fez grupos mais focados no estudo da monogamia e da questão mais histórica mesmo, que a gente pegava textos de outros autores. Às vezes alguém faz um texto de nós e apresenta para os outros. Varia bastante conforme se é um conteúdo mais atual é do formato, se é um conteúdo mais histórico é do outro formato. A gente já fez um grupo de estudo que era para ver a questão de na natureza, como é que era na biologia, essa questão da monogamia, que nem na natureza a monogamia também não é uma regra, muito pelo contrário, é uma exceção. E vocês se organizam como uma instituição? Não. A gente se organiza como um movimento social autônomo. Nós reconhecemos o momento, cada pessoa tem esse feeling de reconhecer aonde está nesse momento, né? E a gente consegue compartilhar muito bem as nossas experiências no amor e nas relações. E, de uma certa forma, nós somos muito mais abertos para discussão, nesse sentido, de uma compreensão dialógica, né? Então, a gente consegue, vamos dizer assim, colocar em palavras o que a gente viveu, o que a gente vivenciou. E essa troca é importante dentro da coletividade, né? Porque tu tem pessoas vindo de experiências muito diferentes, não monogâmicas, e para te transformar isso numa discussão dialógica, né? Importante, assim, é tudo que tu vive, aquilo que tu faz com o que tu viveu, né? Tem umas pessoas que conseguem fazer isso, que é fazer do que tu viveu uma importância e transformar em conhecimento. Semelhante ao nosso grupo de estudos, que é um grupo empírico. Com certeza. Só que a empiria não é nossa, né? Não, a empiria É da humanidade latino-americana. Como elas usam a empiria, nós também usamos. Tá certo? A gente usa a empiria, mas a gente usa muito a vivência real, né? Do que a gente viveu. E aí, caminhando na mesma direção, a gente acaba criando vínculos com as pessoas. E é isso que é relações livres. Além da gente estar junto, a gente está fazendo a caminhada junto, a gente está criando vínculos. Isso é muito importante para nós. A criação de vínculos. Podem ser de amizade, a consequência pode ser o amor, mas vínculo afetivo. Tá? A sexualidade, para nós, ela pode estar junto com um vínculo afetivo ou não, mas a gente trabalha muito essa questão, né? Então, eu acho que, assim, eu tenho uma visão mais subjetiva também. Eu acho que tenho encontrado pessoas muito amorosas, né? Nas dúvidas, nos anseios, a gente escuta, a gente troca ideia. As pessoas chegam na nossa reunião, elas falam coisas que elas não falaram em 10 anos indo no psicólogo, a primeira vez que elas estão olhando a gente, elas falam. Então, nesse sentido, assim, de acolhimento, assim, das pessoas, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque quando as pessoas vivem no meio da monogamia, os protocolos, eles estão todos firmados, né? Tu sabe exatamente quais são as regras.
E aí, quando tu começa a transitar para uma liberdade, é tu que faz as regras, né? Ou desfaz as regras de alguma maneira. E aí tu precisa conversar, e aí tu tem as tuas dúvidas, e aí tu tem as tuas questões particulares que tu tem que trabalhar. Mais comum, mais recorrente, que as pessoas perguntam muito é a questão dos ciúmes. Eu estou até escrevendo um livro sobre isso, que sistematiza o acúmulo da nossa rede sobre isso, porque afinal de contas, 8 anos ouvindo pessoas perguntando sobre e respondendo sobre das mais diversas maneiras, né? É uma questão bastante complexa e muito recorrente no mundo não monogâmico das pessoas conversarem. E também, assim, tem a questão da... Não só a pessoa ter vivido a monogamia, depois, né, com a questão da não monogamia, o rompimento dos tabus, ela individualmente, ela continua tendo dúvidas, né? Então, tu tem um grupo de apoio para poder conversar, de pessoas que já vivenciaram. E, claro que a gente não vai solucionar nada, a pessoa tem um caminho para percorrer, né? Mas a gente troca muitas ideias, e na verdade não é nem grupo de estudos, a gente troca uma ideia assim, tomando um chimarrão, lá na colina, caminhando, junto, fazendo alguma coisa, a gente vai trocando ideias. Em geral com o pessoal que chega, né? Mas quando a gente quer fazer um estudo mais aprofundado, aí a gente já faz uma coisa mais concentrada. A gente já fez grupos de estudo que a coisa era mais concentrada. E às vezes a gente faz uma coisa mais, tipo assim, bate-papo sobre o assunto tal. E aí a coisa vai fluindo de uma maneira mais espontânea, assim, por parte das pessoas. Nós não nos consideramos uma instituição. Acho que foi essa a pergunta, não foi? Uhum. Não, nem de perto essa palavra não combina com a gente. Nós somos um movimento autogestionado, independente, de pessoas livres e livres pensadoras, né? Que se permite experimentar e fazer dessa experiência conhecimento. Acho que foi o que eu falei ali, né? Tá bem explicadinho. Parabéns. Mas o que é relações livres? Eu não sei o que é. Então tá. Tô curioso. Então vamos saber, né, os convidados. Olha, relação livre é uma relação estabelecida por uma pessoa livre com quantas pessoas ela quiser, tá? E a decorrência, sim, decorrência disso também, na relação livre, a liberdade para essas outras pessoas. Nós estabelecemos vínculos com essas pessoas. Tá? O Rafael tá me olhando. Acho que não entendeu ainda. Tá, vamos ver o que eu... Tá refletindo. Nós não nos sentimos no direito de interferir, não nos dá o direito, quando a gente tem uma relação com uma pessoa, de interferir na liberdade que essa pessoa tem. Entendeu? Mas eu posso te interromper fazendo uma provocação baseada na próxima pergunta? Pode. Nisso que tá falando. É possível uma pessoa ser livre numa relação monogâmica? Não. Por quê? Não é possível porque a monogamia e liberdade, elas são incompatíveis. A monogamia, ela não é a ocorrência da exclusividade. A monogamia, ela é a exigência da exclusividade. Então, se uma pessoa está numa regra de exigência, ela não pode ser livre. Se você está cumprindo, ou você é livre, ou você está cumprindo uma exigência. Não tem como ser as duas coisas. Pode acontecer de uma pessoa não se sentir oprimida por essa exigência. Pode ser que ela não se dê sequer conta dessa opressão. Podem as pessoas serem felizes dentro da monogamia, mas agora livres não. Porque a monogamia não é só eu dizer que eu só quero ficar contigo, é eu dizer que tu não pode ficar com mais ninguém. E a gente conhece sociedades livres, que não são monogâmicas, em que as pessoas têm ampla liberdade de experimentação sexual, e mesmo assim elas não têm vínculo, e elas não têm um parceiro com quem elas têm uma preferência de manter a sua relação afetiva e sexual. E isso não faz com que elas exijam dessa outra pessoa uma exclusividade. A exclusividade ocorre por uma afinidade. E isso não tem nada a ver com monogamia. Monogamia é eu dizer, se eu gosto de ti, tu só pode gostar de mim. Então, monogamia e liberdade são, de fato, incompatíveis. Uma relação livre, então, uma relação livre da propriedade privada. Sim, a propriedade da pessoa. Eu não me sujeito a ser propriedade e não me sujeito a ser proprietário. É uma propriedade coletiva, de novo tipo. É uma não propriedade. A gente não poderia dizer propriedade coletiva, porque se eu dissesse propriedade coletiva, seria como eu dizer que todo mundo que se relaciona contigo manda em ti. E, na verdade,
é uma lógica de não propriedade. Então vocês Cada um se manda. propõem uma abolição da propriedade privada no relacionamento amoroso. Com certeza. Já dizia Sartre, né? Tô entendendo, Existencialismo é um Vamos humanismo, isso aqui né? também. É liberdade mesmo, que a gente procura em todos os sentidos. E eu respondi essa pergunta de uma forma diferente, assim, não exatamente, é possível ser feliz na monogamia? É possível ser feliz, é possível ser livre, de certa forma, mas muito depende daquilo que a pessoa tem como liberdade naquele momento, a consciência que ela tem de liberdade é naquele momento. A gente pode ser imperceptível e construir pequenas gaiolas, né? A monogamia faz isso. Tu tá dentro de uma gaiola muito bonita e tu não te dá conta disso. Eu tinha aula de filosofia na faculdade e a professora fazia aquela analogia da caverna de Platão. Eu adoro E era uma população de mulheres, né? Coincidência dentro da aula, e a professora dizia, se você não olhar para fora da caverna, você não vai ter noção da realidade, do que tem lá fora, né? É a alegoria. Então, assim, liberdade, ela tá muito... Tu consegue ser feliz, tu consegue ser livre até o ponto que tu tem o limite, vamos dizer, daquela consciência. A gente pode galgar outros níveis de liberdade, né? E é isso que a gente trabalha a consciência disso. Pense muito bem antes de sair da caverna. Depois de ver as cores, você pode não se acostumar com o escuro novamente. Nunca mais, né? E baseado nisso, tem um cantor aí de funk, que é chamado Mr. Catra, que ele tem uma ideologia de vida. Eu vi uma vez um documentário dele, que ele tem uma ideologia de vida que é mais ou menos assim, ó. Que ele ele homem. Ele pode tudo, e elas não podem. E como homem, ele pode ter várias mulheres, porque teoricamente no reino animal seria assim, né? Que para ter uma fazenda bem produtiva tem que ter um boi só e várias vacas. Mas as mulheres deles não podem ter outros parceiros. Isso aí não pode ser enquadrado como relações livres. Não, então. não, nem nem relações livres e nem como poliamor também não poderia ser enquadrado. Mas é uma liberdade dele só. Só ele é uma liberdade só de um, né? Não, liberdade só de um não entra no conceito de relações livres. Pode seguir. A gente não viu essa entrevista. Mas eu já conheci o cara, a gente já teve no mesmo estúdio de TV. Eu conheço um pouco do que é aquele pensamento, mas ele tem aquela ideia. Se eu sou homem, se eu posso sustentar várias, então eu posso pagar várias para estarem ao meu lado, né? Então já é uma mentalidade totalmente oposta, né? E as mulheres aceitam também, e se submetem, né? Se submetem. Então, na verdade, a gente acha que qualquer coisa que tenha a ver com algum tipo de submissão, ela não tem a ver com libertação. Os direitos sempre têm que ser iguais. Porque não tem diálogo, não poderia haver outros arranjos ali, não poderia. Então, isso para nós não é liberdade, né? É conveniente para eles naquele momento, ou elas se suprem dessa forma, mas é o que eu falei, é uma questão de consciência, né? Consciência da onde elas estão, e ali aquilo ali é o suficiente. Mas para nós não. Tanto parece que ele tem mais de 10 filhos, uma coisa assim, que Olha, eu acho que ele já deve ter uns 20. Porque além dos que ele tem com as mulheres oficial, eu acho que o cara e a camisinha não foram apresentados ainda, porque ele tem muitos filhos. Mas é uma constituição de família, né? Já é uma família diferente da família brasileira. Ele está avançando alguns pontos de uma certa forma, mas eu acho que os homens devem achar isso bem interessante, né? Mas será que nesse sentido da questão de harém, parece um harém. Mas será que nesse sentido seria mais um retrocesso que um avanço? Se a gente pensar Boa pergunta. Não, se a gente pensar do ponto de vista de que não é uma relação igualitária, ela é um retrocesso. Agora, se eu pensar do ponto de vista de que o repartir não necessariamente é perda, de que pode ser até acréscimo, não necessariamente. Não quer dizer que essas mulheres elas são mais infelizes do que as que o marido só tem elas. Eu não tenho como dizer isso. Eu não vou entrar nesse debate. Mas se elas fossem determinantes para um modelo da sociedade, por exemplo, na qual a gente está se posicionando, para nós, como mulher, seria um retrocesso.
porque a gente quer liberdade, a gente tem noção da afirmação e as relações livres também implica nisso, né? Eu quero fazer uma pergunta sobre algo que eu li no blog de vocês, sobre o ritual das bruxas, que é introduzido dessa maneira, assim. Oficina de sensibilização feminista indicado para homens e mulheres, autocríticos ao patriarcado. Pode nos falar sobre o ritual das bruxas? Eu vou falar primeiro por que a gente faz e a Lu vai explicar o que é ele. A gente faz porque para nós o feminismo é uma coisa muito cara para nós e o feminismo para nós ele é um pré-requisito das relações livres. Não existe relações livres sem feminismo e o feminismo para nós ele é uma construção de igualdade feita por homens e mulheres e para homens e mulheres, né? A gente jamais vai dizer que o feminismo é uma luta das mulheres. Não, o feminismo é uma luta protagonizada pelas mulheres, né? Elas são as protagonistas, mas ela é uma luta de homens, de mulheres, de todas as pessoas que querem uma sociedade mais igual. Então, a gente acha importante trabalhar o feminismo e as questões do patriarcado e como ele se implantou tanto com as mulheres quanto com os homens. Aí a Lu vai explicar como é que é o ritual. Algumas pessoas me perguntaram se tinha fundo religioso. Não era um ritual religioso. E como dizia o enunciado, era uma oficina de sensibilização para as questões da mulher e com técnicas de psicodrama dialógico. A gente obteve muitas coisas naquele ritual, né? Nós aprendemos a nos conhecer e compreender a importância do fogo também na experiência humana, né? Então, o fogo é uma coisa, é um elemento místico, tá? Mas o fogo, assim, tá nos nossos ancestrais, no início da civilização humana, então a gente usa muito isso. Então, dentro da dinâmica incluía relaxamento, reflexão interior, imersão. Depois disso, a gente leu a dinâmica Nomes de Mulheres ao longo dos 500 anos e antes disso, mulheres que morreram queimadas, mulheres que morreram perseguidas, né? E ali se contava um pouquinho da história e se datava, né? No ano de 1500, 1600. Então, a gente vê como aconteceu, né? Aquilo te dá uma sensibilização. Tinha homens também na nossa roda, tá? Então, eu acho que a sensibilização é para os homens também, porque tem muitos homens que estão inseridos, mas eles não estão contentes também com a realidade que está aí, se sensibilizam e acham que também pode mudar. Então, a gente leu e isso foi muito emocionante. Acho que a gente tirar do feminismo o poder de transformar homens e mulheres é tirar muito poder do feminismo, né? O feminismo ele está aí para transformar as pessoas e a gente não vai abrir mão dessa ferramenta e desse princípio. E a gente trouxe, né, foi uma busca bem orientada, digamos, de passagem aqui pela Roselita, que a gente trouxe isso para a realidade. Quais as fogueiras atuais que acontecem, né? Então, a gente tinha muitos jovens, né? Então, as pessoas falaram sobre muita coisa e foi tocado no patriarcado. Quem estava por trás disso, né? Qual era a mentalidade que estava por trás disso? E hoje as pessoas que estavam ali, os jovens, ainda ficam preocupados com as questões dentro de casa, o preconceito dentro de casa, também as questões da sexualidade, dos estupros, que está acontecendo também a nível mundial, né, com a imigração na Síria, com outras coisas. Então, as fogueiras continuam acontecendo, né? As mulheres, as crianças são sempre as mais fragilizadas com essa situação, né? Então, a igreja também foi responsável pela demonialização da mulher, né? A mulher era da costela de Adão, veio depois, a mulher sempre está em segundo plano, ela se tornou a Lilith, ela se tornou um demônio. Então, o pecado, se criando um mito
O Adão em foi todos amante. os séculos, Adão foi a mãe. em cima da mulher, uma carga pesada em cima da mulher. E nós, da geração, a gente vem recebendo também isso, né? Então, até vocês podem ver até nos textos bíblicos, nos livros e na história contemporânea, história colonial, história mundial, as mulheres sempre têm, né? Então, eu acho que no momento a gente está conseguindo discutir isso. Foi uma sensibilização muito interessante, foi muito emocionante, né? E a gente queimava depois, assim, e fazia um luto em relação a essas mulheres que lutaram e que elas não estão na história. Elas não têm um nome na história, elas não estão estampadas. Elas morreram por uma causa. Ou eram parteiras, ou eram mulheres curandeiras. Eram mulheres bonitas também, porque dizem que as mulheres bonitas enfeitiçavam os homens da igreja, né, que eram celibatários. Então, para tudo que era um motivo para eles darem uma desculpa. Sempre tinha um motivo. A mulher é bonita. Era muito importante queimar viúva na fogueira e ficar com o patrimônio dela para a igreja, né? Então, tipo, sempre teve, né? Até porque a viúva era uma mulher empoderada, né? Porque era uma mulher que tinha patrimônio, né? Então, muitas foram para a fogueira. Então, nessa época... No nosso último programa, a gente fez uma fala, foi até polêmica, sobre uma grande heroína de Gravataí. Poderia ser inserida na fogueira de vocês. A Maria Cachaceira, que foi uma grande revolucionária de Gravataí. E pouco documentada na história. Por favor, nos mandem documentação sobre Maria Cachaceira. Nem a conheço, mas já amo. O Rodrigo Otávio sabe tudo sobre ela. No último programa que a gente fez, História em Pauta, sobre a cidade de Gravataí, esse colega nosso de faculdade trouxe a figura dessa heroína de Gravataí. Tem uma foto dela, né? A gente foi xingado como feminista. É verdade. Vou anotar. Foi xingado. Porque resgataram a história de Maria Cachaceira, vocês foram xingados. A gente vê como a gente recebe críticas tanto da direita quanto da extrema esquerda, né? Verdade. Ou a que se diz extrema esquerda. Eu ia dizer, eu não vou classificar ninguém em nenhuma posição para não brigar com ninguém. Tá bem? Muito bom, diga-se de passagem, o material de vocês, o blog, na página do Facebook também, eu acho interessante, propõe muitos assuntos para discussão, vocês estão de parabéns. Mas mesmo não querendo classificar, a gente precisa saber se o RLI é elitista ou popular. Tá, eu acho que com certeza a gente não poderia dizer que o RLI é elitista, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço que são RLIs, elas vivem de vender a sua força de trabalho. Mas para mim, que sou da minha origem do movimento popular, morei muitos anos numa ocupação, fui do movimento da luta pela moradia, eu também não classificaria o RLI como um movimento popular na classificação tradicional, né? Movimentos populares são aqueles movimentos que lutam por terra, trabalho, moradia, pelas coisas mais básicas e primárias do ser humano. Eu acho que a gente é um movimento de pessoas que vêm das origens mais distintas, mas que são pessoas que atualmente já estão numa condição de poder vender a sua força de trabalho numa condição melhorzinha. Né? É tudo trabalhador. É tudo trabalhador. Tudo trabalhador. É tudo fudido. Eu até queria ver se eu conseguia uns caras da elite, umas minas da elite, para ser nossos patrocinadores do movimento. Eu não ia achar ruim se elitizasse um pouquinho mais. Não querem discutir a situação que estão, porque é uma situação privilegiada, né? E aí a gente então, no momento que se coloca numa situação privilegiada, não tem por que discutir. A nossa diferencial é esse, nós nos preocupamos com o coletivo, né? Nós discutimos coletivamente a nossa existência, o que nós produzimos, a gente tem essa questão de coletividade, né? E, na verdade, não é que uma pessoa rica ou da elite não possa ser RLI, ou que a pessoa miserável não possa ser RLI. Ser RLI tem a ver com ser autônomo, tem a ver com ser livre. Você pode viver confortavelmente da mesada do seu papai e você não ser livre. Você pode ser uma diarista e você pode ser livre. Isso não tem a ver com uma questão de classe social, tem a ver com uma questão de um perfil de movimento. Quem são as pessoas que tocam o movimento RLI? Tem muito mais gente que é RLI, mas que não toca o movimento RLI. Com certeza uma pessoa que é RLI, mas que tem uma posição conservadora ou de direita, ela vai vir no nosso grupo, ela vai usar o conhecimento do nosso grupo para sanar as questões individuais, mas e não há nada de errado nisso, a gente não se incomoda de cumprir esse papel com as pessoas, de dar esse amparo individual, mas ela não vai acabar não se agregando por não ter esse caráter
de essa tradição de se inserir no movimento coletivo, vai acabar não se inserindo no movimento, porque é preciso que as pessoas tenham sonhos coletivos para fazer parte do movimento. Né? As pessoas precisam ter objetivos coletivos. E não é todo mundo que tem o perfil de ser RLI e ter objetivos coletivos. Exatamente. Bom, agora já surgiu uma pergunta nova, mas antes vamos fazer um intervalo. Quem sabe o Valdo Além vão deixar tudo sem, só imagem sem áudio. A gente volta aqui uns 5 minutos. Então voltamos para esse segundo bloco aqui do História em Pauta e o Freitas já vai encaminhar uma pergunta para nossas convidadas. Bom, o RLI é uma criação especificamente latino-americana, americanista, porto-alegrense, assim como o Fórum Social Mundial. Quero saber como é que foi a participação de vocês nesse último aí, nesse mais recente Fórum Social Mundial. O fórum como todo, né, ele já foi um fórum mais discreto e tal, e um dos espaços que sempre era um espaço privilegiado de debate, que era o acampamento da juventude, estava bastante esvaziado, assim,
de vida mesmo, né? As pessoas estavam se deslocando mais para outros lugares, mas eu posso dizer que os debates que a gente fez qualitativamente foram muito bons, principalmente pelo fato da gente poder juntar gerações diferentes, né? Eu que tive no primeiro Fórum Social, né? Eu vi aquela camisetinha ali, Fórum Social 15 anos, lembrava, porra, no primeiro Fórum Social eu tinha 15 anos, né? E aí tá vendo, conversando com outros jovens que agora tem 15 anos, tá lá conversando com galera que é mais velha, da faixa dos 40, e a galera trocando, assim, eu acho que foram debates bastante ricos. Eu acho que, embora eu acho que quantitativamente de número de pessoas, a gente já fez oficinas com 80 pessoas, e dessa vez as oficinas tinham 20 no máximo, então, mas a qualidade, eu acho, muito grande das pessoas conseguirem se expressar e se ouvir, e a gente ouve quanto diversas as realidades do pessoal. A nossa participação foi discreta, né? Mas também devido ao esvaziamento, né? Que é um esvaziamento de descaso e abandono também, porque Porto Alegre se projetou para o mundo como o primeiro Fórum Social Mundial. Nós fomos disparar em tudo que era lugar do mundo. E nós já fomos eleita a capital que mais politizada, que discute mais as questões, e a gente continua, a gente não quer perder esse rótulo, vamos dizer assim, mas ficou só o rótulo. Ficou só o rótulo, porque está esvaziado, né? E esse movimento de contraponto ao Davos, o Fórum de Davos, é importantíssimo para nós, porque é tudo que nós estávamos falando no começo, a questão do capitalismo, né? O Fórum de Davos congregava só os capitalistas lá, pensando o que seria o nosso futuro, o que seria o capitalismo. E nós queríamos discutir questões sociais, né? Discutir o nosso futuro, independente de nós não comandar a economia, nós queríamos discutir o nosso futuro. A questão produtiva, pequenos grupos, a agricultura familiar, permacultura, a gente queria discutir gênero, tudo isso, sabe? E Davos queria só discutir, isso era o contraponto, né, inicial. Agora está andando aí o fórum, eu não sei, a gente tem que acompanhar como vai essas questões, né, que é aquilo que a gente estava falando. Mas a gente teve um papel e a gente conseguiu, assim, agregar algumas discussões, o pessoal mais jovem, que veio, muito confuso ainda, com muitas dúvidas. Né? E o que mais vocês podem dizer para nós que vocês promovem através do RLI? Além dessas reuniões, que são as reuniões de apresentação, que são as reuniões de acolhimento, a gente sempre faz uma excursão na virada do ano para a comunidade naturista Colina do Sol, que é tradicional. A gente está fazendo os nossos projetos, que a gente está pretendendo lançar, talvez, a ideia é lançar 3 livros agora para a Feira do Livro, o meu individual, que é sobre a temática dos ciúmes, um livro que, digamos, que seria aquele conteúdo de uma apresentação básica que a gente costuma fazer nas reuniões, para as pessoas terem por escrito, para, né, deixar tudo mais sistematizado, até porque, para a gente poder avançar para conteúdos mais adiante, é importante que todo mundo tenha noção do básico, né? O que é monogamia, que a monogamia é uma construção histórica, quais são as correntes não monogâmicas, enfim. Quanto mais a gente conseguir manter esse conhecimento que está mais na oralidade do que por escrito, embora a gente tenha escrito muita coisa que é referência para vários grupos no Brasil, o que a gente escreveu é 5% do que a gente tem domínio sobre, né? Então, agora a gente está nesse ano num período de tentar fazer a coisa por escrito, né? E estamos também organizando a nossa ideia é montar uma comunidade, né? Sair de viver individualmente para viver coletivamente. Não uma comunidade fechada, né? Uma comunidade aberta até outras pessoas que não sejam RLI, nem que todo mundo que é RLI vai ir para lá e se isolar do mundo. Mas para nós é um salto importante a gente poder discutir coletivamente como queremos educar os nossos filhos, como é que a gente quer conviver, né? Para nós isso é um salto. Eu me lembro, inclusive, na época que eu entrei no grupo, que a gente não achava que iríamos fazer isso na nossa geração. A gente achava que quem ia fazer isso eram os nossos filhos, que talvez um dia pudessem organizar uma comunidade, né?
Então, tipo, de poucos anos para cá, a gente já deu um salto, né? Coisas que a gente achava que nossos filhos iam fazer, nós estamos fazendo. Aí a gente está tentando também criar novos projetos, assim, para que a gente possa receber outras pessoas. A gente está tentando se descobrir também de que forma que a gente pode somar, né? Daí o projeto da coletânea é um, e também a gente está fazendo levantamento, está fazendo um brainstorm do que a gente pode oferecer para as pessoas, né? Como além dos nossos encontros. Sim, e do que ela se dispõe a construir, né? Porque é um movimento, né? É uma via de mão dupla, né? Não é simplesmente a gente chegar e fazer um oferecimento como um entretenimento para as pessoas, né? As pessoas, de alguma maneira, elas têm que se dispor a construir, né? Não lembro qual de vocês duas citaram sobre sociedades não monogâmicas. Poderiam comentar um pouco para nós quais são essas sociedades não monogâmicas aí que inspiram o RLI? Olha, a sociedade mais livre que a gente conhece no campo da sexualidade, ela fica na China, é o povo Mosul. Eles são uma sociedade tipicamente matriarcal, com todas as características historicamente que a gente poderia definir como uma sociedade matriarcal, e eles funcionam há milênios com a sexualidade e a reprodução separadas. Ou seja, todas as pessoas têm responsabilidade com as crianças, independente de terem filhos ou não. E eles não têm na língua nativa deles, palavra para a palavra pai. A palavra pai eles importam do chinês. Na língua deles mesmo, eles não têm uma palavra para a palavra pai. Porque quem cumpre o papel de pai seriam os tios. Ou seja, os irmãos de cada mulher são os responsáveis pelos filhos dela. E as propriedades das casas são das mulheres. As mulheres têm casas individuais e os homens têm casas coletivas. Os homens não têm nenhum quarto privado nessa sociedade. Todos os homens da mesma família dormem num quartão e todas as mulheres têm quartos com as portas viradas para a rua. Ou seja, elas recebem visitas livremente. E elas escolhem, né, se elas abrem as portas ou não, né? É bem interessante, a gente tem alguns documentários sobre esse lugar, a gente tem um livro que foi um pesquisador argentino que foi para lá e morou lá um tempo, e nessa sociedade a gente verifica que mesmo eles tendo acesso a uma grande experimentação sexual, a uma grande liberdade, a nenhum tipo de restrição, lá o ciúmes é bastante condenado, lá a violência é bastante condenada, é ridículo resolver as coisas na base da violência. São todas características bastante presentes nas sociedades matriarcais. E apesar disso, não quer dizer que lá as mulheres não saibam quem são os pais dos seus filhos, ou que elas frequentemente não mantenham relações prioritariamente com uma pessoa, mas essas relações não são monogâmicas, porque isso não dá ao homem o direito de exigir nelas a exclusividade. A exclusividade pode ocorrer por uma afinidade, porque elas já transaram com todo mundo que elas queriam, e elas já tiveram seus laços afetivos, e aí elas escolheram uma pessoa. Mas essa escolha, ela não implica em exigência de exclusividade. Então, a gente pode dizer que essa é uma sociedade não monogâmica. E há alguma relação, alguma sociedade parecida aqui na América? Os povos originais? Nos povos originais, a gente tem uma diversidade muito grande, né? De arranjos, de organização familiar, de organização tribal, de libertação da mulher, de proibição da mulher de transar entre a tribo ou fora da tribo. Ou a gente sabe como é que foi toda a relação, né, entre os índios e os portugueses aqui. Por aí a gente já pode notar que havia uma liberalidade muito grande dos povos indígenas aqui. E em geral, o sexo ali não é um tabu. E como é que ele vai ser um tabu se as pessoas não têm nenhum ambiente privado, né? Se não existe uma privação no corpo, no sentido da obrigatoriedade da roupa, não que não se use roupa, mas não existe uma obrigatoriedade. Então, é uma outra cultura com relação aos relacionamentos e à sexualidade. E são várias, né? A gente não pode dizer uma é assim, uma é melhor, porque são várias realidades. Uma tribo tem uma coisa mais avançada, a outra tribo tem outra. A gente vai ter as sociedades aqui pré-colombianas também, mas que eram sociedades de classes, né? Como os incas, os maias, os astecas, que tinham um caráter escravagista, que já era uma sociedade que a gente já pode considerar de classes, né? Porque mantinham escravos.
Eu acho que nenhuma sociedade é livre, né, totalmente. A gente só tem pequenos exemplos de que aconteceu ao longo da humanidade. Sempre a gente teve restrições, né? As mulheres sempre tiveram restrições e, claro, em relação aos índios, ao período colonial, os graus de liberdade eram diferentes. A gente tem pela história que os índios eram muito mais tranquilos em relação à nudez, inclusive, né? A viver na beira dos rios, a questão... Vamos dar graças a Deus que os índios conseguiram ensinar os portugueses o banho e vamos ficar muito felizes com isso. Sim, sim. Isso é uma das coisas que a gente entende da questão da liberdade. Agora, o liberalismo também fala de uma questão que quanto maior a liberdade de um país, né, maior é o desenvolvimento. E eu acho que entra a questão também da liberdade, das liberdades individuais, né, do que eu faço da minha porta para dentro da minha casa. É uma liberdade individual minha que se tem direito. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em apontar a liberdade dos outros. E o que a religião tem a ver, né, com a questão da sexualidade do outro, sabe? Umas coisas assim que não tem fundamento. E na questão da mulher, a gente continua aí, né, trabalhando essas questões da sexualidade, ainda com muitos tabus. Aí a gente vê essa semana a questão das meninas do Colégio Anchieta, né? Não é só pelo shortinho. Tem um parecer sobre essa questão. Não é só pelo shortinho. Não é só 20 centavos. Não é só pelo shortinho. Exatamente. Nós apoiamos. Fiquei imensamente feliz por eu ter visto. Eu li o manifesto escrito pelas meninas, um manifesto que continha conteúdo, inclusive pedindo para a escola discutir a questão da sexualidade, a questão com os meninos também, sabe? A discussão é todas com os meninos, vamos discutir junto, sabe? Vamos mudar a mentalidade junto. Não vamos ensinar a mulher a cobrir o corpo, claro, vamos ensinar o homem a respeitar o corpo da mulher, independente de ele estar mais coberto, sim, ou menos coberto, porque as mulheres que usam burca nos países também são estupradas, também são assediadas. Não é a vestimenta que determina nada sobre uma pessoa, né? E não faz a pessoa ser mais ou menos merecedora de respeito. O Alcorão está errado. O Alcorão é um livro aí sagrado que diz que as mulheres como produzem, a Bíblia, como todos os livros têm. A mulher é responsável por tudo. Vamos para aí, vamos se conscientizar, né? Eu acho que todas as religiões são totalitárias, não tem uma que é mais... Se os meninos tirassem a camisa, né? Eu acho que devem tirar. E devem tirar no pátio, devem tirar a camisa. E as meninas não podem ir de shorts para o colégio, um calor de 35 graus. Não é, tem gente que criticou, né, colocou que aquilo era uma falta do que fazer, mas meninas estão de parabéns no nível delas, com a idade delas, parece uma pequena coisa, mas eu fiz uma analogia com a luta que a gente tem hoje, da reivindicação dos direitos, de ser respeitada em qualquer nível, sabe? E a mulher se emancipando, emancipa o homem, também transforma a realidade, transforma a consciência. A questão da sexualização, tudo é sexualização, tudo é sexo, e não é, né? Meus parabéns e também o Dia Internacional da Mulher, né? Tá chegando. Tá chegando, é verdade. Aproveitar para falar em Dia Internacional da Mulher, eu queria saber de vocês que personagens, entre aspas, ilustres, vocês podem dizer que praticou amor livre? O amor livre não, as relações livres. Olha, relações livres é meio difícil da gente dizer que algo existia antes do nome ser inventado, né? Então, o nome... Mas que tem alguma relação. Não, relações não monogâmicas. Isso, relações não monogâmicas. Eu acho que o caso... acho que o caso das relações não monogâmicas, o mais famoso, o mais conhecido, acho que mundialmente, é entre a Simone de Beauvoir, né? Praticamente uma mãe do feminismo, né? Se não foi a que pariu sozinha, foi a que mais botou no mundo essa questão do feminismo, né? E o Sartre, né? Que são inspirações pra gente em vários sentidos, porque foram as pessoas que mais falaram da própria questão da liberdade, da escolha, do poder da escolha, da liberdade, como algo que nos é constitutivo,
que nos pode ser angustiante, mas que nos é libertador, e que a gente trabalha muito na liberdade, com a questão da liberdade, mas felizmente em condições melhores de fazer com que a liberdade seja uma fonte de alegria e de felicidade do que eles tiveram, né? Eles viveram ainda num século muito pouco preparado para toda a liberdade que eles tinham e queriam ter, né? E queriam difundir. Mas eu acho que Sartre e Simone, sem dúvida, se a gente vai falar, é a primeira referência que vem à cabeça. Muito para, assim, muito eles, né, naquela época, não se podia fazer nada. A gente agora também o Nietzsche. Diz essa moça que Nietzsche era não monogâmico. Luz, André Salomé e Paul Ré. Apareceu uma foto de um trisal, né? Agora, não sei se vocês viram, aí tá no grupo Poliamor. Nos comentários que o Nietzsche não era muito bem dotado. Nietzsche não era bem isso aí dotado. a gente não sabe. Isso aí a gente não sabe. Só pela foto. Aparecia ali. Aparecia, foi muito comentado. Mas daí já é uma questão ninguém ninguém sabe a temperatura do ambiente, não vamos entrar nessas questões polêmicas. Mas é uma questão de crítica desse mundo falocêntrico aí que tem. Exatamente, né? mas Vai saber se a língua é não compensada. É uma crítica aí, ó. Então, se ele enfrentava tudo de frente, tudo de costa também. Mas assim, cada um enfrenta o mundo com as armas que tem, e tá beleza, e tá tudo válido. Vocês avançaram aí. A questão do amor livre que vocês colocaram, eu vi um documentário sobre os hippies. E tem um documentário muito interessante no YouTube de como surgiu a Revolução Hippie, né? Como gerou os anos 60, como foi, muito interessante. E dali já se teve uma revolução, aquela do amor, sexo e drogas e rock and roll. Naquele tempo tinha muito a droga psicodélica envolvida, mas foi genuíno a questão da liberação. O Festival Woodstock, teve uma cidadezinha que foi cidade que nasceu. Eu acho que tem muitas pessoas que falam que, de alguma maneira, a revolução sexual ela foi derrotada, que os hippies fracassaram, que não conseguiram implementar o amor livre. Mas eu não. Eu não. Pós-modernos ou marxistas? Eu não sou pós-moderna. Eu posso viver nessa era. Pós-moderna. Não, você depois pensa que é, mas depois a gente tem uma questão você pensa sobre que é isso, mas pós-moderna tu não é nem de perto. Eu não vou acrescentar nenhum filósofo. Mas, enfim, eu acho que, assim, se a gente consegue viver numa sociedade em que a virgindade deixou de ser um tabu, e a gente deve esse mérito, eu acho, ao movimento hippie, a todos esses que deram a cara, e quando eles falavam em amor livre, na verdade, eles falavam em sexo livre, né? Em faça amor, não faça guerra, né? E a gente sabe que existe toda uma relação, né, entre a questão da repressão, do poder, da guerra, são coisas que elas estão muito relacionadas. E era uma época que vivia a guerra do Vietnã, inclusive. Sim, exatamente, foi um contraponto, porque histórico, não era um dizer bobinho, né? Não era uma filosofia vã, faça amor, não faça guerra. Não, era isso, né? Contra as políticas de Nixon, contra a guerra do Vietnã, e tanto que era esperada 2.000 pessoas, tinham quase 500.000. Em Woodstock, né? Eu já fiz levantamento, já assisti várias coisas daquela época, e foi uma coisa que, assim, que tinha tudo para dar errado e deu tudo certo. Mas aí eu queria fazer uma observação e queria a contribuição de vocês, uma questão um pouco geracional. Porque se por um lado, nos anos 60, nós tivemos lá o exemplo que foi dado aqui sobre a Simone, o Sartre, que foi um exemplo que a juventude dos anos 60, inclusive, adotou, o Woodstock e o pessoal mais acadêmico. Sartre e Simone já é anterior, né? Eles já praticavam já nos anos 40. O Sartre ele já nasceu no começo do século, inclusive. Acho que no final do século XIX ele nasceu, mas foi um modelo adotado até por essa juventude do Woodstock. Mas nos anos 70 e anos 80, os filhos dessa geração Woodstock e da geração hippie foram o pessoal mais voltado ao mercado, aqueles engomadinhos, um pessoal mais tecnocrata. Como é que vocês enxergam esse choque geracional? Os choques geracionais, eles acontecem. Nem, por exemplo, só para concluir e dar um exemplo mais próximo a nós, os filhos daquele pessoal dos anos 70 e 60 que lutou contra a ditadura, hoje em dia vão para a rua bater panela contra o PT, por exemplo. Uma analogia mais ou menos assim. Como é que vocês enxergam isso? Eu particularmente, eu acho
que as relações geracionais, elas são de uma complexidade muito grande para a gente estar simplificando, né? Mas como dizem, né? Pais caretas, filhos loucões, pais loucões, filhos caretas, né? Às vezes isso é até uma tendência de contrariar, né? De se afirmar num padrão diferente daquele que foi o padrão dos teus pais. Isso é até, às vezes, uma coisa que na adolescência se faz para constituir a própria identidade. E, às vezes, depois de adulto, tu acaba voltando a te aproximar coisa dos teus pais, porque tu passou daquela fase do negar absolutamente tudo, né? E aí tu pode te aproximar tanto de padrões negativos como de padrões positivos, né? Quando eu era adolescente, eu achava que a educação que a minha mãe tinha me dado era uma merda. Mas quando eu saí de casa, eu fui convivendo com outras pessoas, eu fui vendo a educação que outras pessoas receberam, hoje eu digo para minha mãe, mamãe, te amo, tá? Porque eu acho que as mães são muito cobradas, né? Ela deve pensar muito, onde foi que eu errei para essa guria sair RL, né? Então, eu sempre digo para ela que eu sou uma pessoa muito feliz, que eu sou muito realizada e que se com a minha filha eu conseguir ser tão boa mãe quanto ela foi para mim tá legal, não precisa ser melhor, né? E eu também sei que um dia minha filha vai ser adolescente e talvez ela queira fazer tudo do contrário, né? Ou não, pode ser que não, eu não sei o que me decepcionaria mais. A gente perdeu, assim, muita referência, né? A gente teve uma geração que ficou meio órfã. Por causa da própria questão da ditadura militar, né? Sim, a gente perdeu isso que implica quando a gente não tem expoentes, né? Então, mas tem pessoas que nunca se deixaram, eu acho, que se permear, porque cultura, vem vindo cultura, e não é uma cultura legítima, é uma cultura trabalhada, é uma cultura industrializada. Então, as concepções do amor livre, elas prosseguiram, né? Tem, pelo menos na minha geração, eu sou um pouco mais velha que a Rosana, eu sempre tive... Jovem há mais tempo. Oi? Jovem há mais tempo. Sim, jovem, há mais tempo. Tá bom, hein? Então, eu acho que esses valores, eles repercutiram muito, e a gente nunca perde isso, mas a gente ficou meio órfão, né? Eu acho que o momento que se cria o mito, ou existiu aquela geração, era um momento legítimo. Então, tem um choque de onda cultural, né? Que dizem a terceira onda, a quarta onda, aquilo ali, e nós estamos vivendo isso agora. Eu acho que a nossa onda tá bem adiante, a gente está conseguindo resgatar. Hoje a gente sabe quem a gente quer ser, onde que a gente quer chegar, e a gente está tentando influenciar, que é o mais importante, essa geração nova, que é dos nossos filhos, né? A geração que está absorvendo essa cultura que, olha, francamente, é uma cultura ruim mesmo. É o consumismo absoluto. É o consumismo, inclusive o consumismo em relação às pessoas, né? Também. De você ter uma cultura de não se responsabilizar por elas, né? Você encontra elas, você as consome e depois você some da vida delas. E isso não é a cultura... As pessoas são descartáveis desse ponto de vista. Isso não é uma cultura de relações livres, né? Sociedade líquida, né? Do Bauman. Não, né? Na verdade, não que a gente não defenda a liberdade das pessoas saírem, transarem, fazerem sexo com as pessoas que elas não conhecem. Não é esse o nosso tabu. O nosso tabu é as pessoas perderem a capacidade de se envolverem, porque muitas vezes elas não querem... Elas associam relacionamento à cobrança, a ciúmes, a posse, a controle. Aí, como elas não querem essas coisas, elas acabam não tendo as coisas boas do relacionamento, que é o apoio, o conforto, a amizade, a dedicação, né? A gente acha que a gente pode ter um lado positivo do relacionamento sem um lado negativo das cobranças. Esses dias eu vi uma reportagem, esses dias não, já faz alguns meses, eu vi uma reportagem, acho que foi na Zero Hora, que os ingleses inventaram um termo para isso chamado ghosting. Fantasmas. Por exemplo, tu conhece a pessoa, sei lá, em algum aplicativo ou no Facebook, alguma rede social, aí tu tem um encontro com ela, fica ali um tempo com ela, depois a pessoa simplesmente para de responder todas as mensagens, seja homem, seja mulher. Eu encontrei... Some, aí vira um fantasma. Encontrei Virou esse termo aí, ghosting.
essa perspectiva no Bauman, até no Zygmunt Bauman. Ele só mudou o nome, né? Que é um... Que bom de Mas é líquido, é estável também. Sim, mas só que ele consegue, não só de relacionamentos, né? Ele fala da questão do Facebook. Tu tem 500 amigos no Facebook, mas quantos tu conhece dessa geração nova, né? Ele é um homem que tem 80 e poucos anos e passou várias gerações, é interessante ver ele falar. E daí ele mostra bem o mundo que nós vivemos agora e, assim, o que essa geração está recebendo pronta. Não foi nada eles que construíram. Pronto e descartando. Pronto e descartável, tá tudo muito fácil para eles. Receberam né? tudo muito pronto. Para estarem marchando na rua pedindo a volta da ditadura militar é que realmente eles não dão valor nenhum à democracia. Isso me preocupa bastante, né? Essa geração, se a gente não conseguir influenciar positivamente essa geração, ela mesma vai ser descartável. Ela vai mudar nada. Da geração da minha filha, recebe funk pronto, dos nossos filhos, né? Por isso que a gente elogiou bastante as gurias do israelita, né? Do Anchieta. Dos colégios aí. Mas a gente quer fazer essa mudança, eu acho, a nossa geração. Né? Gente, pergunta, senão a gente não para de falar. Capaz. Não, mas eu tenho uma... Mas essa é a intenção. Eu tenho umas dúvidas aqui. Claro. Eu acho que as relações livres é essencialmente pós-moderno. Porque Nietzsche tinha uma relação livre, provavelmente. Mas fosse marxista, então Marx teria uma relação livre. Ele não tinha uma relação livre, não. Então, eu acho que elas poderiam relacionar com essa nossa pergunta aqui, ó. Então qual a relação de vocês com o marxismo e a pós-modernidade? Bom, então pulou uma, mas a gente complementa depois. Tá bem. Na verdade, assim, para ser a Reli, você pode ser marxista, você pode ser pós-moderno, você pode ser porra louca, você pode ser o que você quiser. Para ser relações livres, para ter uma relação livre. Mas dentro do perfil das pessoas que tocam o movimento, quem entrar no nosso blog e ler a própria maneira que a gente explica a monogamia vai perceber que a gente está muito mais próximo de uma matriz marxista do que de uma matriz pós-moderna. Embora já tenha várias pessoas ligadas à pós-modernidade que já tenham estudado a gente. Teve uma teórica ligada à teoria queer que veio estudar a gente, mas aí ela fez uma análise de nós, que foi a análise dos discursos, sendo que ela teve todo o acesso à prática, isso é uma opção, a opção por analisar o discurso e não a prática, é uma opção típica da pós-modernidade. Aliás, como é que se diz? Optou por não entender nada. Só o discurso. É o direito, né? A pós-modernidade, ela tá dizendo. Eu não acho que o discurso ele não tem valor, mas eu acho que a valoração da prática é mais importante. Eu acho que você mudar o discurso com relação ao machismo, com relação a um monte de coisas, o politicamente correto pode ter o seu valor. Mas, para mim, mais valor do que entrar num politicamente correto é você agir corretamente com todos os seres humanos, independente de qualquer coisa. Então, para mim, a prática, ela vale mais do que o escrito, sem dúvida. Isso aí é uma noção marxista, porque Marx foi um baita do empirista. Então, sem dúvida, não estou desconvidando as pessoas que se identificam com a pós-modernidade para participarem das nossas reuniões. Inclusive, o nosso formato de organização em rede, ele permite que as pessoas possam fazer vários núcleos para estudar monogamia, para conversarem sobre as suas práticas. Então, não estou desconvidando ninguém de nenhuma orientação teórica a participar, até porque, como eu falei, a gente dá o suporte para as pessoas, independente de orientação ideológica, porque as pessoas precisam de um suporte, digamos assim, psicológico. Ninguém é psicólogo no grupo, tá? Mas, enfim, a gente escuta, a gente fala, a gente troca experiências, e isso é uma coisa que fortalece muito as pessoas, independente de qualquer opinião. Mas se a galera aí da pós-modernidade quiser fazer um núcleo pós-moderno RLI, tá liberado. Mas não é a característica do núcleo que eu participo, que é o amar e permanecer livre. Que também não é obrigatório ser marxista nem nada, mas tem que entender que, de alguma maneira, quando a gente explica a história, o nosso viés de explicação da história, a própria questão de entender a monogamia como uma construção histórica, isso vem do marxismo, né? Porque quem começou a entender que a questão da família é uma questão histórica foi Engels, né? No livro A Origem da Família e do Estado da Propriedade Privada,
que ele colocou a importância da construção da monogamia para consolidar todas as bases da sociedade de classes e do patriarcado, né? Então, a questão para ter uma sociedade como escravos, primeiro você tem que escravizar uma mulher, né? Você tem que fazer com que os seus filhos lhes estejam numa posição de subalternos. Toda a base da sociedade de classes, ela vem da monogamia. Não tem como você transmitir herança privada se você não for através da monogamia, né? Quer dizer, agora tem teste de DNA, mas a gente tem uma outra relação. A gente acha que as sociedades, realmente sociedades estruturadas, as sociedades... Para mim, uma sociedade estruturada é uma sociedade que não tem criança abandonada. A gente não pode dizer que a nossa sociedade é uma sociedade estruturada. Porque essa sociedade que as pessoas se gabam tanto para dizer a família é o esteio da sociedade. A família, ela é o esteio da sociedade e da desigualdade. Por quê? Porque cada um está preocupado demais em garantir o sustento dos seus filhos. E aí, quando alguém falha, e esse alguém, em geral, uma mulher, que em geral já não contou com amparo nenhum, essa criança vira uma criança abandonada. E a gente acha que isso é um modelo de sociedade desenvolvida. Na verdade, não. A sociedade baseada na família, ela é uma sociedade de estrutura e de tecido frágil, se comparada com as sociedades que são baseadas no conceito de comunidade, onde as crianças são educadas não só pelos pais biológicos, mas por toda a comunidade, onde elas herdam as coisas não só dos seus pais, mas de toda a comunidade, porque a propriedade não é privada, ela é coletiva. Então, a gente tende a ter uma valorização, um glamour em torno da família. A família é o esteio da sociedade. Família burguesa, né? A família do comercial de margarina, né? A perseguir essa família do comercial de margarina, que para muitas pessoas ela não é acessível, porque a gente sabe que essa família ela já está se decompondo. A família já é a família da mãe solteira, no sentido de que é a mãe que cria... Não solteira, mas no sentido de que ela é sozinha mesmo, né? Na criação dos seus filhos. Ou conta com uma avó, ou conta com uma tia. Luta de classes, né? Essa é a nossa luta de classes, que é a questão da mulher, o empoderamento da mulher, a relações livres, é a questão do homem e da mulher, e tu citou essa questão da luta de classes, né, entre o homem e a mulher, e na verdade, ele citou num outro documento. Então, a questão da mulher, ela vem evoluindo, porque antigamente o casamento era uma forma dela conseguir liberdade. Ela saía de dentro do seio da família dela para conseguir liberdade com o marido. E assim ela foi trocando... Ela mudava de senhor, né? O senhor passava de seu pai, passava a ser marido. Isso, muito antes ainda a escravidão, e não vamos muito longe, mas modernidade, porque a gente vem mudando os objetivos, mas a gente vem galgando, e eu acho assim que no momento que a mulher consegue se libertar, ela tem essa vamos dizer... esse protagonismo, né? Ela tem essa energia feminina, ela consegue libertar a sociedade em si, os homens também, porque o patriarcado está muito enraizado, enraizado. E ele é totalmente baseado na violência, né? Sim, na submissão, na dominação, na repressão. Se acha que tem um sexo mais frágil, um sexo dominante. Até o Estado é sexo masculino, o Estado. Sim. Tem grupos que reivindicam aquele dilema Deus, pátria e família. Que eram os integralistas lá dos anos 30. Positivismo. Mas vamos aproveitar que está dentro da mesma questão. Será que Marx tocava nessa questão aí da opressão da mulher pelo homem? Será que tu acha que ele tocava nesse assunto? Tá no manifesto essa questão. Tá? Ô, Voz do Além, mostra pra nós aí. Mostra pra nós aí se tem a ver ou não. Leia essa citaçãozinha aí. A ideologia alemã. Ideologia alemã. Com a divisão do trabalho, no qual estão dadas todas as contradições e a qual, por sua vez, assenta a divisão natural do trabalho, da família e na separação da sociedade em famílias individuais, e opostas umas às outras, está no mesmo tempo dada também a repartição, e precisamente a repartição desigual, tanto quantitativa como qualitativa, do trabalho de seus produtos. Portanto, a prosperidade e a propriedade, qual já tem o seu embrião, a sua primeira forma na família, onde a mulher e os filhos são os escravos do homem. Muito boa leitura, mandar os parabéns aí pro Voz do Além. Não gaguejou, ficou bem à vontade aí, sem nenhuma timidez. É um
novo visual que ele tá adotando. O que vocês acham dessa citação aí? Ela é bem precisa, né? Ela é bem precisa no que tange aqui, na verdade, o Marx, quando ele faz esse diagnóstico, né? Ele não está concordando que isso seria o certo, né? Mas ele está realmente fazendo essa denúncia de qual é o verdadeiro papel da família, né? Que é exatamente esse. É um papel de domesticação, de submissão, de as pessoas aprenderem a ser submissas às gerações anteriores, né? Onde o medo é o que é usado para impor o respeito, tanto para a mulher quanto para os filhos. Até hoje a gente ainda vê bastante isso, as famílias hoje também mais baseadas em outros tipos de laços, em laços afetivos, mas a função da família não é dar amor, a função da família é outra, né? É estruturar uma ordem social. E está corretíssima essa afirmação, né? De que o homem vai treinar a sua posição de senhor e a mulher de submissa dentro da família. Não é em nenhum outro espaço. Sim. É o nosso campo de teste. Na verdade, aqui ele descreveu o que acontecia numa época, né? Ele não fez nada para mudar isso. Então, acho que é tão enraizado na cultura que são poucos, pensando bem, são poucos filósofos, são poucas pessoas feministas, né, que ousaram falar alguma coisa contra e tentar mudar o sistema, assim como foi a abolição da escravatura, que teve todo um processo por trás disso. Ele não fez nada além do que descreveu uma realidade, mas é um discurso muito perigoso, dentro de uma ideologia mais perigosa ainda, que era a ideologia alemã, que fez com que as pessoas enxergassem uma outra coisa que não existia, que aquilo ali foi uma coisa, tu fazer flores em tudo que estava acontecendo enquanto estava dizimando milhares e milhares de pessoas, né? Então era uma sociedade altamente conservadora e aristocrática. Sim, a sociedade alemã dela. Era um véu de discurso de dominação e controle sobre a sociedade, né? Como colocando a mulher, como ela foi colocada como papel reprodutor. Isso lhe cabia. Ela era uma reprodutora, sabe? No sentido pior, que era o sentido animal, gerar filhos, perpetuação da espécie, o sangue da nossa família. E até hoje proletário vem de prole. Exatamente, né? Exatamente. Então, foi uma permissividade muito grande, assim. Quando fala em ideologia alemã, eu fico arrepiada, porque eu já li livros, tive trabalhos na faculdade, filmes sobre a ideologia alemã, e é uma coisa muito interessante, assim, é tão interessante quanto a América Latina também, né? O que o europeu conseguiu fazer, que encobriu uma matança, uma dizimação de pessoas na Europa inteira. Foi o primeiro genocídio organizado. Falou tudo. O genocídio do povo índio, embora ele tenha sido um genocídio gradual e que não acabou até hoje, né? Porque os índios continuam sendo assassinados. O genocídio com o marketing, utilizando técnicas de marketing. Os jesuítas que eram, marketing, foi o primeiro princípio de marketing foi dentro da propaganda nazista. Não sei se vocês sabem, é citado dentro dos cursos de relações públicas, jornalismo, o princípio do marketing foi feito. E qual era a outra pergunta mesmo? A outra pergunta é tudo que eu vou fazer. Que agora a gente está se encaminhando para os finalmente aqui. E já temos muito tempo. E já aproveitamos para chamar uma parte 2 aí do... Viremos. Não esgotar esse roteiro e trazer novas tem que ter questões mais também. Espaço aqui nessa sala, aqui com uma equipe coletiva. Quem sabe a gente até chama para síncrase americanista. Pode ser. Estamos organizando aí para abril. Então a minha pergunta final, depois o Freitas vai fazer a última dele. Quais as diferenças e as semelhanças entre relação livre e poliamor? Eu acho que a semelhança é que as duas são formas de relação não monogâmicas, né? Só que, em geral, o poliamor, ele tá mais voltado, tem mais um perfil que são casais ou pessoas sozinhas que buscam formar um trisal, ou ter uma terceira, uma quarta pessoa. É uma lógica que rompe com a monogamia, mas, em geral, para eles incluírem uma segunda ou uma terceira pessoa, eles trabalham com a lógica de consentimento. Tipo, para eu e ela incluir uma terceira pessoa, a outra tem que consentir.
né? E isso é uma diferença para relações livres, porque em relações livres cada um vai estabelecer as suas relações sem pedir permissão, de alguma maneira, né? Então, isso é uma diferença bastante grande. A nossa lógica é a seguinte: nós somos indivíduos. Mesmo quando a gente estabelece uma relação e se comporta como um casal, a gente não perde de vista a questão de que somos indivíduos livres. E que a qualquer momento, qualquer um de nós pode vir a ter outro envolvimento, e não cabe a mim regrar ou interferir na relação do outro, como não devo aceitar se o outro tentar fazer isso comigo. Eu acho que a única coisa que a gente pode regrar é a nossa convivência. Se tu vai... Principalmente as pessoas que moram juntas na mesma casa. Se você vai trazer uma pessoa aqui, me avisa com antecedência, ou me avisa para eu arrumar, né, para eu ir para outro quarto, bababá. Mas é regrar a convivência. Não jamais eu dizer, com essa pessoa pode, com essa pessoa não pode, essa pessoa eu quero, essa pessoa aceita, essa eu não aceito. Que a liberdade é de cada um. Eu acho que essa é uma diferença. Mas toda relação livre é poliamorosa? Num conceito de poliamor mais amplo, onde poliamor seja sinônimo de liberdade amorosa, sim, porque todos nós, relações livres, somos livres para amar mais de uma pessoa. Mas é que poliamor e relações livres, na verdade, eles são dois movimentos não monogâmicos, distintos. E tem grupos organizados no Rio de Janeiro dos dois movimentos, em São Paulo também. Aqui o que é mais organizado é o Relações Livres. O pessoal do poliamor aqui tem uma organização mais no nível mais virtual, né? Não é aquela organização presencial de fazer reunião, que nem a gente tem esse caráter assim mais de organização, um caráter mais político que a gente tem. E até que ponto também essa questão do poliamor não é uma coisa momentânea, de tu trazer alguém para perto para fazer como é que é o nome? Trisal. Um trisal. Aí é só por um momento, depois a pessoa some, que nem a gente estava falando agora há pouco. Pode ser, pode não ser, vai depender da realidade de cada casal. Também não vou fazer um julgamento, porque cada caso é um caso, né? Pode ser que vão ter pessoas que vão formar um trisal agora, aí depois vai sair aquela pessoa, vai entrar uma outra. É que tem também as relações são muito dinâmicas, muita né? confusão em torno dos grupos que tem no Facebook sobre poliamor, porque as pessoas elas vão falando sobre uma ótica apenas do sexo, né? E na verdade nunca se fala em amor, né? E a gente trabalha muito com essa questão de relações livres. O poliamor ele tem a gente tem por discussão, acho que dentro da relações livres, a questão do amor, né? Embora o poliamor sempre faz a ótica apenas do sexo, dos arranjos. E nós não nos mas reunimos. Isso não é uma realidade de todos os grupos de poliamor, né? Sim. Tem vários grupos e cada um tem uma configuração, né? Discutem, né? Ainda está em discussão. A gente não consegue discutir a individualidade das pessoas. É como eu falei, da minha porta para dentro eu faço o que eu quiser. Então, as individualidades das pessoas é só delas, não nos cabe. Mas nós discutimos, enquanto coletividade, a questão de romper isso, de trabalhar com o vínculo do amor, com vínculos. E é isso que tem a crítica nos grupos do poliamor, porque a gente tem a questão do laço afetivo e dos arranjos, né? Mas isso ainda são relações livres. A gente trabalha ainda com a questão da liberdade das pessoas fazerem o que querem, mas ainda trabalhando os conceitos com as pessoas. Nas relações não monogâmicas, são muitos dos arranjos possíveis, são muitas as libertações possíveis. A libertação sexual, ela está dentro disso. Eu acho importante um casal se permitir fazer experiências sexuais. Isso nem vai tornar ninguém não monogâmico, porque os swingers estão aí e eles fazem toda uma experiência que ela é sexualmente muito avançada, mas que a finalidade dela é manter o casamento, né? Das formas não monogâmicas, o swing é a forma mais monogâmica que se tem. Porque são casais, né, que vão para essas casas comerciais ou que usam sites, usam a internet para organizar festas particulares e eles fazem experiência de troca sexual. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão tornando o casamento deles mais divertido. Por quê? Porque eles querem se manter casados. Mas isso não seria uma relação livre? Não, isso é uma relação monogâmica. Porque eles saem desses grupos e continuam com a vida. Eles são uma relação não monogâmica,
porque eles quebram com a regra da exclusividade sexual na prática, mas, em geral, a consciência deles é monogâmica. Eles podem... monogâmico. Exatamente. Eles podem estar fazendo uma coisa que na prática é não monogâmica, porque eles estão rompendo com uma regra da monogamia, que é a exclusividade sexual. Romperam um tabu. Mas, de uma certa maneira, a consciência deles é monogâmica, porque eles estão fazendo aquela experiência como para aumentar a longevidade daquele casamento. E aí eles retornam para o estado inicial. E aí, daqui a pouco, eles vão ter a sua vida normal, entendeu? Eles vão ter... o swing tem uma coisa de clandestinidade. Eu sou RLI, todo mundo sabe que eu sou RLI. Tem pessoas que, às vezes, dependendo do trabalho, da função que ocupam, nem todo mundo sabe que essas pessoas são RLI. Mas, em geral, não existe relações clandestinas em RLI. Uma pessoa é oficial e a outra não pode aparecer. Tipo, todas as pessoas são relações. Mesmo que você não frequente todos os espaços com todas as pessoas. Mas não existe essa coisa de que uma pessoa é oficial e a outra é clandestina. Uma relação livre, então, é viver às claras. Às claras. Eu não vou te mentir, nem te prometer que eu vou te dar uma exclusividade que eu não vou. Eu não vou exigir de ti essa promessa. Eu não vou precisar dissimular os meus sentimentos. Como aquela perguntinha clássica, né? Do casal. Querida, o que você fez hoje? Você foi em tal lugar? Quem você encontrou? Nada. Não fiz nada. Não encontrei ninguém. Como se fosse possível uma pessoa sair à rua e não fazer nada e não encontrar ninguém, né? Ou seja, aconteceu tanta coisa, acontecem tantos acontecimentos no dia a dia de um casal monogâmico que as pessoas simplesmente não se conversam para não dar oportunidade de, num simples relato de o que ela saiu na rua, que ela encontrou, gerar uma crise de ciúmes. E quando a gente vive relações livres, onde você já superou essas barreiras, você pode falar sobre tudo, né? Você pode falar sobre o que você sente, sobre o que você deseja, né? Você pode permitir a outra essa liberdade, não que você seja obrigado a falar, né, dos seus sentimentos, ou do que você fez, de quem você ficou, deixou de ficar. Você não é obrigado a falar sobre nada, mas você tem liberdade. Com certeza, tem liberdade para falar, e a princípio, se a gente está dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que no momento que eu tenho a minha liberdade, o outro também tem. A gente tem muito cuidado em fazer do discurso a prática. Claro que o ciúme, não vamos dizer que ele está totalmente ausente, ele está, mas ele é controlado, ele é conversado, é todo um processo, né? Até porque eu estou escrevendo, vocês não fizeram nenhuma pergunta sobre ciúmes aí, né? Vocês levaram a coisa mais para um lado mais político. Mas eu estou escrevendo Mas estamos guardando para o próximo encontro. Mas o próximo, então, pode ser temático sobre isso. Pode ser. O assunto é filme da América Latina. Agora. Os latino-americanos são passionais, gente. Nós vamos ter Matam por ciúmes. Matam por ciúmes. Mas, outro assunto. Mas é que é interessante a gente colocar que o ciúmes, ele é um sentimento negativo. É que ele não quer também estimular esse sentimento negativo, né? Não, ele é justamente... Mas ele é um sentimento negativo e ele está presente em nós. Como todos. Mas seria interessante tu escrever o teu livro, trazer aqui pra gente debater ele. Não, mas eu pretendo lançar ele agora na Feira do Livro em outubro, né? Tem que passar a régua nele, terminar ele até julho para conseguir fazer isso, né? Quando a gente tem uma filhinha pequena de 2 anos correndo pela casa, é meio difícil. Mas eu vou me puxar e vou conseguir, né? Porque ela te mantém acordada para tu escrever também. Ela me mantém com sono. Ela vai faz tempo. Muita energia. Então, mas a gente tem uma dificuldade de entender o que a gente faz com sentimentos negativos. A gente suprime. Quem de nós não tem vontade de dar na cara de um de vez em quando? Quem de nós já não teve vontade de matar um outro ser humano? Vontade, não estou nem dizendo que chegou a premeditar, mas todo mundo já teve. Tanto é que existem regramentos na nossa sociedade bem específicos para esse tipo de infração. Você bater numa pessoa é crime, mas você sentir ciúmes, você regrar a liberdade dos outros, é um sentimento negativo. É como sentir inveja. Não faz bem para ninguém, nem para quem sente, nem para quem é invejado. Só que a nossa sociedade não ensina as pessoas a trabalharem isso. O ciúmes é visto como prova de amor. E é uma parte da monogamia isso, o ciúme, o amor romântico. Mas, assim, no fundo disso, a hipocrisia, né? Aí vou puxar novamente para a brasa. As mulheres ainda estão descobrindo o seu lado. Dentro da monogamia é impossível isso, né?
Você se realizar sexualmente. Você Sim, quer dizer, como então parceiro é impossível a mulher sair desse círculo vicioso, né? Porque não tem como. A hipocrisia, o homem, tudo é permitido, né? A gente sabe que tem um monte de gente casada que faz tudo escondido. E a mulher sabe, ou não quer saber, ou sabe, vou ficar casada para ter um marido. Porra, sai dessa. Se assume, né? Vai curtir a vida um pouco, vai curtir a vida. Acho que chegado o momento da minha última pergunta, então. Então tá. Então vamos lá. Última. Por causa do tempo, né? Eu criei agora essa pergunta. Vai segurar para mim? O quê? O microfone? Não, vamos segurar o tempo só, até antes de tu fazer. Responder. Eu quero que na resposta vocês não toquem num seguinte tema. A questão da verdade, da mentira e hipocrisia. Não quero que isso faça parte da resposta. Não pode, tá? Não pode. Marca amarela, não se fala isso. A sociedade brasileira atual é monogâmica? Sim. Porra, eu não posso... Olha, tá impossível responder essa palavra porque eu não posso falar a palavra... Né? Então, assim... A gente não pode falar... No máximo sai do ar o programa. Não, a gente não no máximo, pode voz falar. do Ale, ele clica no microfone. A gente não pode falar a palavra hipocrisia, né? Então, sem falar na palavra hipocrisia, seria impossível a gente definir a monogamia brasileira, né? O jeitinho brasileiro de ser monogâmico, né? Que é assim, né? O jeitinho brasileiro de ser monogâmico. A monogamia lá brasileira, né? É que é a monogamia que não funciona muito bem no carnaval, que é a monogamia do eu finjo que não sei, tu finge que não sabe, né? Do ninguém... A nossa sociedade é monogâmica, é moralista. Mas as estatísticas... Não tem como falar em monogamia. Gente, da porta para dentro, a gente não tem esse índice, não tem estatística, mas ela é muito maior do que a gente acha. Porque tem muita gente, muitos casais, muitos trisais, que não se expõem e não querem se expor, porque a vida é da porta para dentro, sabe? Porque o preconceito, o tabu da sociedade vivem muito bem. Então, assim, alguns programas, algumas coisas agora, vídeos e coisas estão vindo à tona e estão mostrando a realidade do Brasil. O percentual é grande, assim, mas a monogamia lá brasileira continua. Isso é para quem quer ser tolo, né? Inclusive, as pessoas dizem, mas eu não sou monogâmico porque eu sempre traí, eu sempre fui traído. Bobagem. Isso não tem nada a ver. A monogamia, ela é a exigência da exclusividade. Ela não é o cumprimento dessa exigência. Se a pessoa trai ou não trai, isso não quer dizer que ela não é monogâmica. Isso quer dizer que, enfim, é uma pessoa que tem dificuldade de cumprir o que promete. Mas isso não quer dizer que a pessoa não seja monogâmica, né? Então, a monogamia não é o cumprir. O adultério, inclusive, ele faz parte da monogamia desde da sua origem, com pesos diferentes, claro, para o homem e para a mulher, mas não existe monogamia sem adultério, né? O adultério, ele não é uma perversão da monogamia, pelo contrário, é uma parte que está lá dentro, né? Se o adultério não fosse parte da monogamia, não tinha por que ter uma zona em cada cidade, né? Que com certeza não é só os solteiros que vão lá, né? Então, a gente sabe que não é uma zona de trabalho, né, gente? É uma zona. É uma zona de trabalho também. A prostituição é trabalho. É uma zona e respeitem de trabalho. esse trabalho, sim, por favor. Nós respeitamos, aceitamos, temos tolerância. Aquela tolerância, né? Sim. Não, é porque, na verdade, na minha visão, né? Todo mundo é obrigado a concordar com isso, mas a prostituta e a esposa, elas são duas faces da mesma moeda. Na moeda da monogamia? Da moeda dos papéis tradicionais nos quais uma mulher pode se encaixar, né? Todo mundo já ouviu aqueles discursinhos, a prostituta é aquela que um dia foi enganada por um homem, aí não conseguiu casar, acabou caindo na vida. Ou a prostituição é a última escolha. Longe de ser a realidade, que a gente sabe que é bem outra. Longe. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse assunto. Eu tenho um texto que eu escrevi com a minha opinião sobre a questão da prostituição, Inclusive, dá para relacionar a questão da prostituição com o capitalismo. Também, novos papéis. Sexo como uma mercadoria. Sim, tem novos papéis também. Anterior ao próprio capitalismo. Um embrião, de repente. O Império Romano tinha prostituição também, né? Não, anterior até... Anterior talvez uma das primeiras profissões.
Porque vamos pensar por um outro lado. Nós, seres humanos, somos seres que nós somos extremamente apegados ao prazer. A evolução nos presenteou com diversas formas de sentir prazer, inclusive sem a possibilidade de se reproduzir, né? Tanto é que nós mulheres temos um clitóris lá fora, vocês homens têm uma próstata lá dentro, todo mundo tem a possibilidade de fazer o sexo sem se reproduzir. O sexo, na nossa espécie, ele tem uma função muito mais social e recreativa do que reprodutiva, né? Foi o cristianismo que tentou colocar essa coisa de que o sexo serve apenas para reprodução, e o sexo como errado, e o sexo como pecado e como tabu. Mas isso não é uma coisa da constituição da nossa espécie. Muito pelo contrário, né? Dizem todos os geneticistas e pessoas que estudam a pré-história que se não fosse um período de grande promiscuidade, a humanidade não teria essa variabilidade genética e não teria sobrevivido nos ambientes mais hostis como sobreviveu e como se espalhou por toda a face da Terra. Se a humanidade tivesse sido monogâmica, desde a origem ela teria se extinguido, né? Então, é a grande variabilidade genética que nos permitiu sobreviver, né? O fato das mulheres terem filhos de vários homens nos fez sobreviver. E não é só a mulher, o sexo masculino também tem prostituição, a gente sabe muito bem disso. É verdade. Não é só a mulher. Não. E outras sexualidades também, outros Talvez sexos. seja até uma cultura imposta pela sociedade que prostituição é só relacionada à questão da mulher, ao corpo da mulher. Também é de se pensar nisso. Claro, o Prostituição fato da palavra prostituição estar associada à mulher, com certeza, né? Mas muito essa ideia de que eu acho que a prostituta e a esposa, elas são duas faces da mesma moeda. Elas são, uma serve para pressionar a outra. Olha aqui, ó, olha aqui onde é que você vai parar. Essa coisa primeiro de depreciar a prostituição como o pior lugar possível, né? Que eu não sou obrigada a concordar com essa opinião. Acho que pode ser o lugar pior possível, se não é o lugar que a pessoa quer estar, com certeza, mas pode não ser. Eu sou contra vitimizar as pessoas, automaticamente colocar elas numa posição. Eu não concordo com isso. Assim como o casamento também pode não ser a pior das opressões, mas eu considero que é uma opressão estrutural, né? Tem muitas prostitutas que dão entrevista com uma prostituição como uma ostentação até, de que elas viraram ricas. É que também existe uma glamorização da prostituição que não é a realidade da maioria das prostitutas. Também, mas eu também não quero entrar nesse debate porque eu acho que... Vamos guardar para o próximo. Vamos guardar para uma outra e aí eu trago alguma pessoa que seja profissional da área para falar também. Eu acho que seria um debate super importante. Sim, assim, colocando, eu não gostaria de expressar a minha opinião, eu tenho uma opinião minha, que é individual, né? Mas eu acho que também expressa, assim, o limite da liberdade que a pessoa tem, sabe? Então, naquela questão da liberdade, né? dizer. Se tu não quer vender ou trocar por sobrenome, tu aluga, né? Sim. Porque a nossa sociedade, ela estimula que a sexualidade da mulher é mercantilizada. Só que ela é mercantilizada no sentido de que você troca a sua vida sexual inteira por um sobrenome. E isso é considerado legítimo, né? A prostituta, ela vai fazer isso de uma outra maneira. Ela vai alugar. Ela não vai vender, ela não vai trocar por sobrenome. Simplesmente você tirou uma relação que é uma relação econômica velada para todas as mulheres, mas que de alguma maneira as mulheres são extremamente incentivadas a fazerem relações mercantis com a sua sexualidade. Ainda é uma fala a palavra dar, né? Sim, é uma concepção de realidade ainda, entendeu? A gente entende que não representa a maioria das mulheres, mas é uma concepção de realidade que está dentro, é uma face, como ela falou, da mesma moeda. Nós somos assim, nós mulheres, nós somos tudo isso em uma só. Também se fala além de dar, pegar, né? A gente é tudo isso. Também pegar, quando tivesse no chão um objeto, uma pedrinha, pegar, como se a mulher fosse um objeto a ser pego, né? Um vai dar, o outro vai comer. Como se houvesse um ativo e um passivo necessariamente na relação, né? O homem tem que estar na... outras configurações, então mas é a própria questão de ter papéis de gênero, né? De as pessoas quererem que tenha papéis. A submissão, eu acredito que ela não é uma característica específica da mulher. A submissão é cultural, sabe? Ela é aprendida também. Feminino é outra coisa. Mulher, porque a filósofa até estava colocando, tu até colocou um lance no blog lá que eu dei uma olhadinha. O
que é definir o que é feminino, né? Feminino, ai, aquela coisinha bonitinha, delicadinha. Frágil. E o feminino frágil. E o feminino é muito mais que isso. É natureza, é energia. E a questão de colocar uma palavra submissão na mulher, isso é cultural, é isso que a gente vem enfrentando, a submissão. Tá sempre atrás do homem, não do lado dele ou sequer na frente. Mais alguma pergunta, Então, gente? Não, a gente finalizou, mas eu tô pensando aqui, há de se pensar e se Terminou? pesquisar sobre a prostituição entre os incas. Não existia, né? Existia Não, moeda? Vamos pesquisar isso aí. Não Será existia. que existia ou não? Não. Não? Não, que eu saiba não. é uma Os sociedade incas evoluída. é a sociedade mais igualitária que a gente tem. Sim, evoluída. Não existia. Mais não igualitária no existia sentido que não tinha prostituição, não tanta existia. desigualdade. Tinha classes sociais definidas. Sim. Mas não uma Mas os desigualdade. incas escravizavam também, né? Não o povo da descendência deles, mas eles às vezes recorriam à floresta e faziam Aí tu escravos. vai assistir o nosso programa especial sobre os incas. Que a gente Ah, trata ok. essa Eu questão. quero. A gente convida então, pra tu debater Vou conosco assistir. lá. Não, Aí- eu acho a questão extremamente interessante, assim, né? Eu acho que todo o saber, né? Toda a tecnologia de construção que os incas tinham, né? De fazer construção à prova de terremoto, né? Olha que nível de desenvolvimento de civilização de fazer construção à prova de terremoto. E hoje Que estão de pé qualquer- até hoje, né? Qualquer casinha hoje já cai, né? Pra de terremoto. Ó, o Japão teve que E investir em chuva. tecnologia para fazer os prédios lá Sim, antes. o Japão conseguiu fazer tecnologia à prova de terremoto no século XX. Os incas já faziam lá no século 4, 5. Nem tinham começado a contar ainda. Mas então deixem um recado final aí. Bom, quem quiser nos conhecer, entra no blog Amar e Permanecer Livre. Pode entrar lá em contato, fazer um comentário em algum post, para deixar seu e-mail, para a gente ir contatando. Enfim, quem falou com vocês aqui é a Rosana. Essa que vos fala é a Rosana Sieber-Miller. E era isso. Eu queria realmente convidar as pessoas que, de repente, acham que estão em condições de sair da caverna e dar uma espiadinha na luz, que venham tentar, que venham descobrir essas novas cores que são da vida não monogâmica, né? Sabendo o risco que elas correm, né? De depois não se adaptarem mais à sua caverna. Então, sexta-feira. Faltou a Lu. Ah, Lu, então deixa a Lu faça. se despedir. Então eu acho que as palavras dela foram as mesmas que eu diria. Eu acho importante as pessoas virem conversar com a gente. É um esclarecimento, né, para dúvidas e tal. E daí, não só a experiência, mas depois segue, tem coisas para ler, tem material para ler o suficiente. Moderno, antigo, tem onde pesquisar, porque embora nós tenhamos chegado aqui com algumas conclusões, todos nós passamos por experiências, nós lemos, nós refletimos, eu vi muito material, eu vi documentários sobre o assunto, para mim, eu não tenho tanta dúvida, né? Não tenho mais dúvidas. Eu estou conhecendo uma outra configuração, que é a questão da formação de casais, né? Mas não é necessário uma adaptação na tua vida. Então, é por isso que é interessante relações livres. Tu pode fazer a configuração que for mais interessante para ti, claro, sempre respeitando o outro, a liberdade do outro, dialogando, mas nada é imposto, tudo a gente constrói junto a partir dessa perspectiva. E o blog tá lá no Facebook também. É isso aí. Então tá, sexta-feira que vem ou em alguma outra estaremos de volta com mais uma História em Pauta. Com um tema surpresa. Sempre. Mas,